Exatamente, pessoal. Não é à toa que o tema desta live de hoje é a gente falar um pouquinho, né? Começar a abordar o tema opções. Como vocês já sabem, já estamos divulgando. Há bastante tempo nós somos cobrados por algum treinamento desse tipo. Confesso para vocês que a gente estava ainda um pouquinho reticente de como a gente ia fazer isso. Vocês sabem que a gente sempre é muito fiel à nossa estratégia de carteira previdenciária. A nossa estratégia de opções, ela é tão simples quanto a nossa estratégia principal, que é a da carteira previdenciária. Então, a ideia é meio que a gente transformar as opções, e isso é plenamente possível, operar opções, sabendo manejar direitinho. O risco é bastante controlado, vai depender, obviamente, de quem está atrás apertando lá o Enter. Então, não esperem um negócio mirabolante, que vai te prometer 1.000, 2.000% de retorno, como vocês veem por aí, porque opções é um derivativo. Alavanca da física é algo que te projeta, mas com a mesma velocidade que te joga para cima, ela te puxa para baixo. Então, a gente é sempre bastante conservador na nossa estratégia de opções. É lançamento de call, lançamento de put coberto. Então, deixa eu te perguntar. Você, notadamente, é o mais conservador de todos nós, né? Para não falar o mais que é cagão, Lulu. mais cagão. Eu ia falar mais Sim. cagão, mas aí... Enfim. Pode falar. Outra história. Você é o mais cagão de todos nós. Sim. Você opera opções? Qual que é o seu sentimento sobre as opções, né? Porque eu já sei a resposta, eu sei que você era assim, bastante reticente em fazer alguma coisa com derivativos, né? Mas isso tá mudando um pouquinho, não tá? Na verdade, assim, Lulu, lá atrás, você sabe muito bem disso, né? Mas eu tô dando um depoimento para todo mundo que, inclusive, quer participar do treinamento, enfim, saber um pouco mais, participar da aula. Eu sempre fui muito conservador, como você bem disse, cagão. Eu aprendi que ser cagão na Bolsa de Valores e ficar estritamente naquelas empresas, naquele range, acabam fazendo com que você conquiste a independência financeira, mas logicamente depende de tempo, né, Lulu? Então eu já estou há muito tempo fazendo isso, consegui dessa forma e mantenho dessa forma. As opções podem ser usadas de diversas formas, como você bem disse. Você faz isso muito bem, eu acho muito bacana. Eu faço dentro da minha estratégia também muito bem. Eu acho que assim, o único medo que eu tenho é que as pessoas utilizem o mercado de opções como uma jogatina, porque na Bolsa de Valores, né, Lulu, até o mercado à vista você pode usar como jogatina, que é o que fazem os day traders, por exemplo, né? É um jogo de especulação para lá e para cá. No caso das opções, a forma como eu utilizo, a forma mais utilizada por mim é a venda de put, sempre coberta. Quando eu faço uma venda de put para comprar, primeiro, uma empresa que eu quero ter, quem sabe, para o resto da minha vida, que paga bons dividendos e está num excelente preço, num preço que eu já ia comprar. Então, essa é a forma que eu mais utilizo o mercado de opções. Sempre com dinheiro para pagar, caso eu seja exercido. Eu também não faço rolagem dessa opção. Uma forma bem de cagão mesmo, você sabe disso. Mas quando eu sou exercido, eu vou lá e compro e trago mais ações para a carteira. Geralmente é assim que eu utilizo. A estratégia do Barsi funcionou muito bem, obrigada, nos últimos 40 anos, sem ele usar opções, até porque a gente não tinha liquidez no mercado brasileiro. Foi dos últimos 10 anos para cá que a liquidez das opções começou a aumentar. E como vocês sabem, a gente lida, toda vez que a gente fala da carteira do Barsi especificamente, é um caso à parte, diferente de nós que somos pequenos acionistas pessoas físicas. Sempre que a gente fala de Barsi, é virar um transatlântico. Então, poxa, quando ele vai lançar Banco do Brasil, não é uma ou duas, é um caminhão, é tipo, vamos lançar 1 milhão de puts, ou 1 milhão, são coisas grandes, então precisava de liquidez, e isso só aconteceu nesses últimos 10 anos. Então, de 50 anos, 40 anos, ele não usou opções. Mas nos últimos 10 em que a gente implementou, e a gente foi bastante conservador nesse uso de opções, porque é o seguinte, é muito tentador quando você começa a operar derivativos, a você querer adicionar complexidade na carteira de vocês. E o que a gente fez, Calbi, foi justamente complementar, através das opções, com o dividendo sintético. Basicamente, você transformar as opções numa espécie de renda fixa, porque quando você vende a put ou vende a call, você trava ali no prêmio o seu ganho. Então, você já sabe, por exemplo, a taxa em relação ao preço do seu papel. Então, para vocês terem uma noção, até a gente fala sobre isso no treinamento, nos últimos anos a gente tem conseguido consistentemente entre 7% a 8% ao ano, somente em dividendos sintéticos. Então, quer dizer, o investidor de longo prazo precisa das opções? Não, ele não precisa.
Mas, se ele souber usar essa ferramenta ao seu favor, e eu posso te dizer que já vi muita gente quebrar usando as opções, pode ser algo destrutivo, né? Uma bomba que você arma e explode na sua mão, ou pode ser, de novo, como eu disse para vocês na física, uma alavanca do seu patrimônio também, de você rentabilizar a carteira que você não pretende vender. Então, é uma espécie de estratégia adicional, assim como é o aluguel de ações. Então, funciona mais ou menos da mesma maneira. Tem meses que, nesses últimos 2 anos, principalmente, o Barsi tem evitado bastante alugar as suas ações, né? Vocês sabem que ele tem um posicionamento bastante crítico em relação a como esse negócio de aluguel de ações tem se desenvolvido. Então, a gente tem optado por usar essa liquidez recente das opções para lançar principalmente put, porque está no nosso DNA comprar. Quando você lança put, você fica com a obrigação de comprar. Então, quer dizer, não faz parte da estratégia principal, Calbi. Excelente a sua pergunta para eu fazer esse gancho, mas tem tudo a ver, sim, essa estratégia em específico de dividendo sintético. Na verdade, até falando da nossa live, né? O acionista de longo prazo, assim, ele com certeza pode usar essa ferramenta, né? Justamente as opções. É uma ferramenta que o próprio Barsi usa, tá? E eu acho que você deveria aprender como é que funciona, tá? E principalmente ver se você se sente confortável em fazer. Sempre coberto. A opção aqui que o AGF faz é sempre coberto. Aqui no AGF, quando se trata de opções, é algo básico, arroz com feijão. Você não vai ver vai ter uma alta absurda na sua carteira. Não. Então, assim, você está perguntando, e é uma belíssima pergunta, estratégia para mim que está no primeiro ano da estratégia, essa estratégia de opções, é para mim também que está no primeiro ano da estratégia? Pode ser se você se identificar, por exemplo, com o que você vai ver, especialmente na venda de put coberto, onde você vai ter o dinheiro e vai vender as opções, os contratos, justamente para que, se você for exercido, você tenha o dinheiro para ir lá e comprar e trazer mais ações para sua carteira. Ações boas, que pagam bons dividendos a bons preços. Nesse sentido, eu acho que pode servir para você, sim. Mas não se sentiu seguro? Não faça. De qualquer forma, você deve entender e deve saber como é que funciona, porque é um mercado que existe, tá bom? As opções, elas são uma estratégia extra. E, de novo, é para quem já tem um perfil mais arrojado. Não é, por exemplo, para o investidor que, poxa, eu não quero mexer com derivativos, eu quero mesmo fazer esse feijão com arroz e tá tudo bem, tá bom? Então, é realmente para quem está interessado a aprender um pouquinho mais com derivativos, mas, de novo, pé no chão. Se você está andando pela rua e você vê ali uma nota de R$10, você não vai agachar no chão e vai pegar? Pô, de vez em quando aparecem muitas oportunidades em opções, principalmente com esse mercado volátil e maluco que a gente está. Então, por que não fazer um dividendo? Um dividendo extra, se não aquelas que as empresas estão nos pagando, né? Isso é bastante interessante, por exemplo, em momentos em que, por exemplo, a Bolsa esteja passando por alguma dificuldade e, consequentemente, as empresas estejam sofrendo nos seus balanços, por exemplo. E vamos supor que, sei lá, o Banco do Brasil decidiu que esse ano, por dificuldades aqui no balanço, não vai distribuir dividendos bons esse ano. Pô, legal, você tem uma estratégia aqui adicional, que você pode fazer com put ou com call, enfim, de lançamentos cobertos, que pode suprir, por exemplo, essa deficiência temporária de dividendos. E aí, investidor, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative as notificações e nos ajude a trazer mais conteúdos.